O serviço de inteligência da Ucrânia fez um ataque a Moscou de maneira bastante precisa e eliminou um oficial de altíssima patente da estrutura militar do exército da Rússia. Nós tivemos a Ucrânia se infiltrando em Moscou, fazendo um ataque e, por fim, conseguindo atingir o general Kirillov. Nós temos simplesmente um dos mais importantes homens da estrutura de defesa e exército da Rússia, que foi abatido pela Ucrânia em uma ação que certamente demandou orquestração, tempo e enorme precisão, dado o gabarito aí do general atingido. O nome, repito aqui, lembrando que hoje é dia 17 de dezembro de 2024. Então, em Moscou, Igor Kirillov saía de um edifício, saía de um prédio e houve a detonação de explosivos próximo ao seu automóvel, não somente sendo abatido o general, mas também o seu assistente, ok? Igor Kirillov, que é acusado pela Ucrânia de utilizar armamentos químicos contra os soldados e o exército da Ucrânia no fronte de guerra. Então, antes de avançar, se as informações do nosso canal ajudam você a entender e pensar as questões da geopolítica, deixa o like, divulgue o nosso conteúdo. Tudo bem? Eu tenho aqui um vídeo mostrando para nós justamente Moscou, na região onde foi abatido o general. No caso, aí já pela manhã, após o ocorrido, nós temos isolamento militar da área, justamente para a procura de mais vestígios ou mais eventuais explosivos e coisa do gênero. Vejamos. Nós podemos observar toda a preocupação e a busca por eventuais outros explosivos dentro da Rússia, em Moscou. E aquela conversa que eu já trouxe aqui com vocês, não é? Nós temos, em alguma medida, uma percepção crescente dentro da Rússia de que a guerra chegou também ao território russo, sobretudo quando nós temos a incursão militar em Kursk e depois os usos de drones contra a infraestrutura russa, bem como também o uso de mísseis de longo alcance contra a Rússia, como a Ucrânia tem utilizado. E dessa vez, o ataque que a Ucrânia faz de maneira bastante precisa é em Moscou, na própria capital russa, numa distância de poucos quilômetros do Kremlin, o que certamente eleva o nível de tensão e atenção junto à alta cúpula da estrutura militar da Rússia, necessariamente uma preocupação crescente com a possibilidade de algum outro evento dessa natureza faz com que haja, não é, naturalmente uma preocupação pela estrutura militar e alto comando da Ucrânia, e no caso da Rússia, diante de uma possibilidade de ataque dessa natureza. Aqui nós temos o vídeo mostrando justamente o momento em que saem do hotel, do prédio onde estavam, o general e o seu assistente, e eles se encaminham em direção ao carro deles e haverá por fim a detonação. No caso, a detonação ocorreu justamente próxima do automóvel. Nós temos ali próximo ao automóvel um patinete, e nesse patinete estava no caso a estrutura da bomba, que acabou sendo detonada certamente à distância, levando aí a execução e eliminação do general russo. Tudo bem? Uma engenhosidade, uma infiltração dentro do território russo, muito próximo ao Kremlin inclusive, e claro, buscando atingir um general em específico. Isto porque Igor Kirillov foi acusado pela Ucrânia e julgado pela Ucrânia de ter cometido atos de guerra e crimes de guerra contra os soldados ucranianos no fronte de batalha. E por isso, portanto, a ação da Ucrânia nesse sentido. Então, o sistema, não é, o serviço de inteligência da Ucrânia certamente eleva a tensão, e não só a atenção, mas a atenção como um todo, certo? A tensão, tá certo? Uma enorme tensão entre Rússia e Ucrânia é aumentada, assim como
a atenção, ou seja, é necessário que agora haja uma maior preocupação por parte do alto comando da Rússia diante de possibilidades e possíveis ataques dessa natureza à alta cúpula da estrutura militar da Rússia, tá? Aliás, nós temos a promessa do Medvedev, que é o ex-presidente russo, um braço forte de ferro ali para o Putin, enfim, dizendo que a retaliação ocorrerá, e isto certamente eleva também o nível de atenção e tensão por parte da alta cúpula do exército da Ucrânia, tudo bem? Recentemente, nós vimos o Putin fazendo ameaças ao Zelensky, nós comentamos sobre isso aqui no nosso canal. E aí alguém disse, não, mas não estão em guerra, então não é razoável, tá certo? Como se fosse uma estupidez nós relatarmos uma situação desse cenário. Olha, ainda que haja guerra entre Rússia e Ucrânia, os alvos não necessariamente são, ok, como nós vamos dizer, né, os líderes quando a guerra está ocorrendo, ok? Os alvos são estruturas militares ou mesmo ainda, certo, avanços no campo de guerra, de batalha, enfim. Há um soldado brasileiro, que vão chamar de mercenário, depende aí do lado que se interpreta a situação, chama Caio, ele foi para a guerra na Rússia, do lado da Rússia, tudo bem? Contra a Ucrânia. E em uma entrevista em podcasts no YouTube brasileiro, ele acabou dizendo que interessava muito para Moscou que o Zelensky permanecesse no poder em decorrência dos erros que o Zelensky comete. Então não haveria interesse por parte de Moscou da eliminação do Zelensky por causa justamente de que poderia ascender ao poder na Ucrânia alguém que cometesse menos erro e fosse pior para a Rússia, enfim. É um comentário curioso, não é? Vale a pena assistir justamente porque é alguém que esteve no frente de batalha, assim como outros brasileiros que acabaram também lutando ao lado da Ucrânia, no caso, não é? Do lado da Ucrânia contra a Rússia. As entrevistas dessas pessoas estão aí pelo YouTube. Acho eu que vale a pena assistirmos em decorrência dos testemunhos vivos da guerra. Tudo bem? Você já assistiu algumas dessas entrevistas? Então, tudo bem? Escreva aqui embaixo se você assistiu e talvez tenha até algum brasileiro que tenha lutado do lado da Rússia, eu não conheço, ou da Ucrânia, que eu gostaria até de assistir, sem dúvida, para sabermos o que eles têm a dizer sobre a guerra. Tudo bem? Vale a pena porque são testemunhos, tudo bem? Ainda que haja filtragem sobre o ponto de vista, sobre não é como defendem, por que defendem a Rússia ou a Ucrânia, temos que entender os pontos, enfim. As declarações aqui na sequência, vejam vocês no nosso slide, vejam só. O Igor Kirillov é acusado pela Ucrânia, conforme nós mencionamos, de ter cometido crime de guerra, tá certo? Ele era chefe das tropas de proteção nuclear e também proteção de armas químicas e biológicas, então um general de alta patente no contexto da estrutura militar da Rússia, tá? Ele é acusado de uso de armas químicas, conforme nós comentamos, e toda a emboscada foi feita aí pelo Serviço de Inteligência da Ucrânia, o SBU, conforme mencionamos. E aí na foto nós temos o assistente de Kirillov, que acabou também sofrendo com o ataque, conforme nós vimos. Ilya Polikarpov, ok? Que aparece nesta fotografia que nós visualizamos aí. E o general, por fim, que a Ucrânia conseguiu êxito na sua proposta, é este que nós vemos nesta primeira foto, a qual nós começamos a nossa apresentação. Outro assunto importante é o comandante-em-chefe da estrutura militar da Ucrânia, o Syrskyi, dizendo que há intensos ataques russos em Kursk. O que nós estamos assistindo realmente é uma tentativa russa de retomar a região de Kursk, tá? Nós vemos a Rússia isolando Korenevo, conforme nós mencionamos, e acabaram avançando sobre Snagosti e sobre Malaya Lochnia. Então, uma disputa importante, isto na região norte, na localidade de Malaya Lochnia, conforme nós já mencionamos aqui algumas vezes. Olhando em Kursk pela região ao sul, uma tentativa russa de chegar até a região de Guievo em intensos ataques nesta localidade. Agora, o que chama a atenção não é apenas a intensificação da guerra da Ucrânia, ou melhor, da Rússia na região de Kursk, mas sim o uso de soldados, ou a participação, não uso, né, mas a participação de soldados oriundos da Coreia do Norte,
Novamente, nós temos novos vídeos mostrando as filmagens de, soldados na região de Kursk que são orientais, têm a feição fenótipo oriental, conforme nós mencionamos aqui ontem, tá? E a declaração de Zelensky é de que há mais soldados norte-coreanos na região de Kursk e alguns deles foram abatidos, ali em torno de 50, conforme se veiculou por aí. E aí a declaração do Syrskyi, há 3 dias o inimigo executa operações ofensivas intensas na região de Kursk, usando ativamente unidades do exército norte-coreano, que sofreram perdas significativas, aí, segundo a declaração do Syrskyi, tá? E mais ainda, não é? As agências de inteligência aí dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Coreia do Sul dizem que a Coreia do Norte teria enviado 10 mil soldados para a Rússia para lutar contra a Ucrânia. E aí diz ainda o Syrskyi, os mercenários norte-coreanos já sofreram grandes perdas, não é? Reiterando o que havia dito já no início, conforme observamos. Então, a presença dos soldados norte-coreanos tem feito com que a Ucrânia, Kiev, na figura do Zelensky, exija uma resposta e um envolvimento por parte dos ocidentais e da OTAN, enfim, que apoia a Ucrânia nesse contexto de guerra e tal. Vamos acompanhar o desdobramento disso, conforme eu disse, as fotos mostram orientais no contexto da guerra, é fato. Isto prova que são norte-coreanos? Não. Na minha opinião, tá certo? É o meu ponto, né? Entretanto, as chances de serem soldados norte-coreanos lutando na Rússia são grandes? Sim, tá certo? Só que são coisas diferentes, tá certo? Vamos acompanhar o desfecho deste cenário como um todo. Aliás, você acha que realmente os soldados norte-coreanos estão lutando na guerra ao lado da Rússia, ou poderiam ser soldados russos da região oriental russa, conforme o próprio Kremlin acabou por dizer logo no começo, quando essa informação de que os soldados norte-coreanos estariam indo para a luta com a Rússia contra a Ucrânia, O Kremlin acabou negando e dizendo que eram soldados russos da região oriental da Rússia, enfim, tudo bem? Bom, outro assunto importante, ainda na região de Kerch, nós temos ali o desastre ecológico. Nós reportamos aqui embarcações de tipo sombra, classificados como sombra, que são embarcações russas que fazem transporte de petróleo, e o petróleo transportado ali está burlando as sanções econômicas que a Rússia sofreu, tudo bem? 2 embarcações na região do Estreito de Kerch, na localidade de Krasnodar, ao nordeste da região como chama ali a região do Cáucaso, tá certo? 2 embarcações foram afundadas, tá? Navios sombras, portanto, no caso na ilegalidade, aí no transporte de cargas, em decorrência das sanções econômicas contra a Rússia, enfim, tá? E 2 navios foram derrubados. Não sabemos exatamente por que até agora, não foi esclarecido isso. Agora, o problema é que isso acabou vazando óleo na região litorânea e também na água, certamente impactando de maneira negativa a água, o sistema ecológico local, toda a cadeia, tá certo, ecológica naquela região. Uma outra notícia curiosa é a afirmação por um oficial militar da Ucrânia de que a Ucrânia tem armas a laser de 2.000 km, cujo alcance é até de 2.000 km, que poderia, por fim, atingir alvos russos nos céus da Ucrânia. Vamos continuar acompanhando. Nós estamos assistindo uma intensificação de debate, de avanço da Rússia, ou tentativa de avanço da Rússia, em especial em Donetsk, conforme nós observamos constantemente, e os russos estão concentrados no sul da região de Pokrovsk, tá? Vamos continuar acompanhando. Mas é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença mais uma vez, reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.